Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos aplaudir a palavra de Deus. Vai sentando e vai cantando o refrão desse salmo, firmando isso que você cantou. O Senhor é indulgente e favorável, é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável, é indulgente e favorável. Meus irmãos, nós estamos hoje diante de uma passagem chave na história da salvação. Você sabe muito bem que o povo de Israel esteve 400 anos escravo no Egito, e agora a opressão era terrível. Ontem mesmo você se lembra da primeira leitura, quando falava da história de Moisés, quando a mãe de Moisés fica grávida, e aquele medo, aquele receio, porque era a ordem do faraó que todas as crianças do sexo masculino, no nascimento, já deviam ser mortas, que as parteiras matassem os meninos, e se as parteiras não matassem, era preciso matar, os soldados vinham e matavam. E como a mãe de Moisés guarda Moisés, preserva Moisés, o coloca naquela cestinha e o põe no rio Nilo, que não era um riozinho, era um enorme de um rio, e toda a história que Deus mesmo faz para que este menino, Moisés, seja recolhido pela filha do faraó, seja criado por ela, para depois vir tornar-se o libertador. E hoje nós temos esta passagem no capítulo 3 do livro do Êxodo, nos mostrando que Moisés, que já está em Madiã, para onde ele fugiu, porque justamente ele, sabendo que era hebreu, ele era daquela raça, ele começou no primeiro momento a querer fazer justiça com as próprias mãos, porque ele viu o que os feitores faziam com os seus irmãos, ele viu os seus irmãos brigando. Moisés quis fazer as coisas humanamente e tudo deu errado, e Moisés foge para a terra de Madiã, e lá está ele, o libertador que Deus escolheu, mas cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Nós diríamos, humanamente, sem mais nenhuma esperança. Ele vai viver a vida dele ali, nós diríamos uma vidinha, cuidando de ovelhas todos os dias, mas não. Deus já tinha colocado os seus olhos sobre Moisés. Ele seria o libertador do seu povo. E daí a passagem de hoje, quando um dia Moisés, que todos os dias fazia aquele caminhinho levando as ovelhas para pastar,
ele vai além e chega até o Monte Horebe, então acontece aquele fenômeno que nós vimos. Deus se manifesta para ele naquela sarça ardente, e o mais importante, Deus fala a Moisés. Primeiro, chamando Moisés, chamando-o pelo nome. E Moisés quer dizer o salvo das águas. Deus está chamando aquele que Ele mesmo salvou. Veja bem, o libertador é alguém que foi liberto. Aquele que vai levar a salvação é alguém que recebeu a salvação. Moisés, e a resposta de Moisés: eis-me aqui estou. E o Senhor fala com ele. Em primeiro lugar, não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, porque o chão em que pisas é sagrado. Depois Deus se revela a ele: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés fica atemorizado, porque ele está diante do Deus vivo e verdadeiro, e até cobre o rosto. Mas aí vem o mais importante, é Deus mesmo dizendo: eu vi a opressão do meu povo no Egito, ouvi o grito de aflição diante dos opressores, e tomei conhecimento de seus sofrimentos. O grito de aflição dos israelitas chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles, e agora vai, eu te envio a Faraó, para que faças sair o seu povo, para que faças sair o meu povo, os israelitas, do Egito. Meus irmãos, os olhos do Senhor estão no seu povo, no seu povo que sofre, no seu povo oprimido, no seu povo que já estava perdendo a esperança. E é por isso que ele escolheu Moisés. Você viu pela leitura? O próprio Moisés fica espantado, porque o Senhor disse: e agora vai, eu te envio a Faraó, para que faças sair o meu povo Israel do Egito. Então a resposta de Moisés é essa: quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Mas qual foi a resposta de Deus? Foi unicamente essa: eu estarei contigo. E nós vimos, foi toda uma longa história de muita luta, de muito tempo, de muita coragem, de muito sofrimento. Mas você sabe como Moisés, guiado por Deus, conduzido por Deus, na força de Deus, não mais na força humana, porque agora ele se encontrou com Deus, ele tem Deus na vida dele, a libertação acontece. É todo o livro no Êxodo, onde Deus leva o seu povo de volta para aquela terra prometida, que ele prometeu a Abraão. Você se lembra? Nós tivemos essas leituras aqui nas missas, onde Deus havia prometido que daria aquela terra, e Moisés vai levar o seu povo de volta para aquela terra que Deus havia prometido. Sendo bem práticos para nós, o que é que Deus hoje está nos dizendo?
com essa palavra? Deus está dizendo, em primeiro lugar, que Ele vê a situação da humanidade, Ele vê a situação do mundo. Deus não está cego e Deus não perdeu o controle da situação, como alguém poderia talvez supor. Não. Deus vê, eu diria assim, em linguagem humana, Deus tem olhos abertos para a realidade da humanidade. Ele vê a situação do mundo e Deus está no controle. E Deus tem misericórdia do seu povo, Deus tem misericórdia da humanidade. Mesmo vendo os erros, mesmo vendo os pecados da humanidade, mesmo vendo a desordem que reina por todos os lados, a corrupção que reina, a depravação que reina por todos os lados, o Senhor continua sendo amor, misericórdia e perdão. Ele é o mesmo Deus que não mudou, e o mais importante, Ele tem as rédeas na mão. Meus irmãos, esse mundo não está desgovernado. Os homens podem estar não conseguindo governar o mundo, mas Deus está no controle. Ele tem as rédeas na mão. E eu continuo dizendo, eu repito, Ele continua sendo amor, misericórdia e perdão. Deus vê a situação do Brasil. Deus está de olhos abertos para a situação do nosso Brasil, portanto, do nosso povo. Ele vê o sofrimento do nosso povo, Ele vê a opressão do nosso povo, Ele vê tudo aquilo que nós estamos passando. A gente fala do nosso povo, mas quem é o nosso povo? Somos nós. E Deus continua sendo para conosco amor, misericórdia e perdão. Deus está no controle da situação do Brasil. A gente vê continuamente as notícias. É só ver o que aconteceu ontem, aquele acidente terrível na cidade de São Paulo. No primeiro momento, o coração da gente se abate. Claro, nós nos unimos a tanta gente que está sofrendo, a tantas famílias que ainda estão aflitas, se perguntando, se interrogando. Estamos unidos a eles, como eu dizia no começo, estamos celebrando esta missa e não é simplesmente uma oração nossa, é a oração do próprio Senhor Jesus. Nós estamos aqui renovando o santo sacrifício da missa por eles, por aqueles que foram vítimas desse acidente e por todos aqueles que estão envolvidos de mil maneiras, especialmente os familiares, as pessoas que amavam e amam aqueles que acabaram sendo vítimas. Diante de uma situação assim, a gente se estarrece, mas a palavra de Deus hoje vem nos dizer: o Senhor não perdeu o controle da situação do nosso país. Não. Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo continua sendo o Senhor. O Cristo Redentor continua de braços abertos lá no alto, sendo o Redentor desta pátria, sendo o Redentor desta nação do Brasil. Mas eu preciso chegar mais perto de você. Deus não perdeu o controle da sua família.
Talvez você mesmo perceba que não tem mais o controle das coisas. Talvez você esteja caindo na aflição, na angústia, no desespero, porque parece que as coisas vão escapando pelos vãos das suas mãos, e você não consegue controlar. Você está sofrendo, você está vendo sofrer. Você vê a situação do seu casamento ou do casamento dos seus filhos. Você vê a situação do seu pai, da sua mãe. Você vê a situação de um por um dos seus filhos. Você vê a sua situação econômica, a situação de saúde, porque você passa, os seus familiares passam. E hoje Deus vem trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Eu sou o mesmo, eu sou o Senhor, eu continuo no controle. Meu filho, minha filha, não desanime. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus do povo de Israel. Eu sou o Deus que enviei o meu Filho Jesus Cristo, e Ele é o Salvador. E Jesus hoje está dizendo para nós: eu sou o Senhor, confia. Apesar de tudo que esteja acontecendo, apesar daquilo que está acontecendo com você, meu filho, o seu coração, o seu desânimo, a sua prostração. Quem sabe você foi tomado pela depressão, mas eu estou no controle, e eu sou um Deus amor, misericórdia e perdão. Eu estou no controle de tudo. Meus irmãos, é o fato de nós recordarmos aquilo que está na carta aos Romanos, capítulo 8, onde é a palavra de Deus quem vem nos dizer. Carta aos Romanos, capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque assim como Deus disse para Moisés: eu estarei contigo, Ele está dizendo hoje para nós: eu estou contigo, eu estou convosco. Então, se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? E vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E a palavra de Deus vai concluir: mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Diga comigo: mas em tudo isso eu sou mais que vencedor naquele que me amou, naquele que me ama e não deixa de me amar. Mas em tudo isso, a minha família é mais que vencedora naquele que nos amou, naquele que nos ama e sempre nos amará, porque o nosso Deus é amor, misericórdia, perdão. Eu creio, Senhor, aumenta a minha fé. E é isso que nós estamos pedindo, Senhor. A Tua palavra hoje veio nos trazer esta palavra de ânimo, de coragem, de esperança. E quem diz não são pessoas humanas, não sou eu simplesmente dizendo, Senhor, eu estou apenas transmitindo a Tua palavra. E a Tua palavra tem poder
sobre as nossas mentes. A tua palavra tem poder sobre os nossos corações. A tua palavra que tem poder de acalmar a tempestade, está acalmando as tempestades dentro de nós. É o Senhor dizendo a você, como disse aquele mar da Galileia: acalma-te, tranquiliza-te, não estás só. A salvação está próxima. Eu estou contigo, como estive com Moisés. Eu sou Jesus, o Deus que salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.